Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos colocamos agora na tua santa e gloriosa presença. Primeiramente, para te agradecer por mais um dia de vida, agradecer-lhe por tua graça e misericórdia, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado fôlego de vida, o Senhor tem nos dado força para acordar mais um dia, tem nos dado saúde, tem nos dado o poder para caminhar nessa terra, tem nos guardado do mal, tem nos livrado da morte, dos acidentes, dos incidentes, pois Tu és Deus, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que nos foi conferida gratuitamente em Jesus Cristo, porque se não fosse por Tua santa vontade, ninguém teria acordado nesse dia de hoje, ninguém estaria vivo até este momento, Pai. Por isso, Deus, te exaltamos, te glorificamos pela Tua compaixão e misericórdia, pois somos falhos. Pai amado, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, pois ainda falhamos, ainda erramos, ainda praticamos, ó Deus, obras que desonram o Teu nome, que desagradam o Teu coração. Perdoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, tem compaixão e misericórdia de nós. Eu te peço humildemente e encarecidamente que nos fortaleça. Em nome de Jesus, derrama sobre nós os seus dons sobrenaturais, espirituais, para que possamos permanecer firmes, ó Deus, nessa vocação, firmes nessa chamada, firmes neste propósito de te servir, de ser o teu servo, a tua serva. Pedimos ao Senhor que nos guarde em tua redoma, que nos guarde nas suas potentes mãos, na sua poderosa mão, ó Pai. Livra-nos de tropeçar, livra-nos de falhar contra o Senhor e nos ajude, Deus, a permanecer firmes, porque muitas das vezes, Senhor, olhamos para nós mesmos, olhamos para a nossa própria força, para o nosso vigor e estamos muitas das vezes desanimados, não temos vontade de ir ao templo do Senhor, não temos vontade de ir à tua casa para te buscar e te servir. Então eu te peço, Deus, reanima-nos. Em nome de Jesus, fortaleça-nos. Nos aprume para que possamos caminhar contigo. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Livra-nos de toda fraqueza, de toda carnalidade, de tudo aquilo que ofende o teu caráter, a tua santidade. E perdoa, Deus, os nossos delitos e os nossos crimes, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, peço ao Senhor que nos ilumine nessa chamada, nessa santa vocação, e nos guie por meio da Tua palavra e nos revele por através do Teu Santo Espírito. Eu peço isso ao Senhor e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Meus amados, mais uma vez, graças a Deus aqui reunidos nesse propósito, nesse santo chamado, que é de anunciar a palavra de Deus. A palavra do Senhor para a nossa meditação nesse dia se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Vamos ler do versículo 27 até o 32 para a nossa meditação nesse dia, em nome de Jesus. Passamos a ler agora, neste momento, esta rica mensagem da parte de Deus. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e, provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos profetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, de prata ou de pedra,
esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Meus irmãos, bendito seja Deus por essa palavra, esse Deus que é rico em misericórdia, que é compassivo, que tem nos livrado e nos guardado. E mesmo hoje, nesse dia, Ele trouxe para nós essa mensagem, para que por meio dela possamos nos fortalecer, encontrar alento, encontrar um afeto e afago da parte de Deus para confortar e consolar os nossos corações, porque os dias são maus. O dia da redenção se aproxima, o dia do nosso resgate já vai raiando, já vem chegando. Portanto, devemos nos armar com as armas espirituais para podermos andar firmes nessa terra, permanecer combatendo o bom combate, porque devemos guardar a nossa fé, encerrar a nossa carreira, porque o prêmio da nossa vocação já nos está reservado nos céus, com aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, foi elevado às mais altas nuvens e assim assentou-se no trono de Deus, porque venceu e assentou no trono com Deus. Portanto, devemos permanecer firmes, caminhar de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, praticando justiça sobre justiça, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Portanto, devemos permanecer firmes com o Senhor. A palavra de Deus já se inicia aí no versículo de número 27 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nos inicia assim: Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Meus irmãos, Deus tem agido com misericórdia com a humanidade. Deus tem agido com compaixão com a humanidade. Portanto, tudo aquilo que Deus requeriu diante da lei de Moisés, mesmo sabendo, mesmo ele estando ciente de que nenhum ser humano pudesse cumprir com o rigor da lei de Moisés, mesmo com a letra, não conseguiria praticar a letra e assim ficando mais distante de praticar o espírito da letra. Deus, por compaixão, por misericórdia, envia o teu Filho Jesus Cristo em semelhança humana, em forma humana, de carne, de osso e sangue. Assim, o Deus que criou todas as coisas foi inserido na humanidade no tempo oportuno, no tempo chamado tempo da salvação, pois um povo que habitava nas trevas viu uma grande luz. Essa luz se chama Jesus Cristo. Deus envia o teu Filho em forma humana, nascido de mulher, para praticar não somente a letra da lei, mas também trazer o Espírito revelador, para que por meio da lei santa pudéssemos praticar a obra de Deus, viver de acordo com o santo evangelho, viver de acordo com a chamada santa, nesta santa vocação. Assim está dizendo que Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente como que tateando pudesse o encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Devemos entender, meus irmãos, que este versículo está dizendo
que a humanidade estava como uma pessoa cega. Sabe quando aquela pessoa cega que não enxerga nada ao seu redor, tem que sair tateando as coisas, apalpando para saber se é ali, se não é ali, se é isso, se não é isso. Assim, a humanidade como que estando em trevas, tateando, buscando a Deus, tentando encontrar a Deus, não o encontravam, porque estavam mortos e pecados, estavam totalmente depravados espiritualmente, estavam totalmente inabilitados para o buscar. Por isso houve essa necessidade de Deus nos enviar o teu Filho unigênito, para que por meio dele todos aqueles que o Pai escolheu fossem salvos por meio da sua cruz, por meio do sacrifício de morte e substituição na cruz do Calvário. Por isso está dizendo que Deus agiu assim, com misericórdia, com compaixão, porque mesmo Deus estando próximo de cada um, porque está dizendo aí que Ele não está distante de cada um de nós, mesmo Deus estando perto, mesmo Deus estando ao nosso redor, mesmo Deus estando aí desde antes das eras passadas, desde antes dos séculos passados, antes da criação do mundo, Deus já estava enchendo céus e terra, enchendo toda a criação, enchendo tudo. Deus era completo em si mesmo. E Deus, ao criar essa terra, ao criar o universo, ao criar todas as coisas, Deus enche todas as coisas, pois Ele está presente em todo lugar, em todo instante, em todo momento. Porque no versículo 28 está dizendo: pois nele vivemos. Nele quem? Em Deus, em Jesus Cristo, pois nele vivemos. Porque se não estivermos nele, nós não temos vida. Se não fosse ele, nós não estaríamos agora anunciando essa palavra, não estaríamos agora ouvindo essas verdades, pois nele vivemos, pois sem ele existir não há vida. Ele é a vida de Deus, ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio da criação, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega. Por isso que está escrito no versículo 28, pois nele vivemos, nele, em Jesus, nos movimentamos e existimos. Como declararam alguns de vossos profetas, porquanto dele também somos descendentes. Meus irmãos, se não fosse Jesus Cristo, se não fosse essa obra criadora e redentiva dele, não estaríamos nesse momento palmilhando essa terra, não estaríamos caminhando por essa terra. Por isso que está dizendo, pois nele vivemos, nele movimentamos, nele existimos. Sem Deus, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio de tudo. Ele é o primeiro de todas as coisas, ele é o primogênito dos mortos, ele é o princípio da vida, ele é o fim de todas as coisas, como está escrito em Romanos 11:36, porque dele e para ele são todas as coisas. Oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para que ele tenha que retribuir, para que ele tenha que devolver? Não, irmãos. Ele é que nos dá todas as coisas. Nele nós temos o sim e o amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso que está escrito, porque nele vivemos. Não há vida fora de Cristo, meus irmãos. Não existe pessoas vivas se ele não permitir. Muito se diz que podemos nos achegar a ele sem ele vir primeiro até nós, pois aqueles que creem no livre-arbítrio creem que eles vão primeiro a Deus antes mesmo de ir Deus até eles, pois está escrito, pois nele vivemos. Se não fosse ele vir até nós primeiro, nós nunca iríamos até ele, meus irmãos. Nós não tínhamos habilidade alguma para buscá-lo, para ouvir o evangelho, porque se ele não nos der ouvido para ouvir, nós não ouviremos. Porque se ele não quiser, nós não compreendemos nada, pois ele é o princípio da sabedoria, ele é tudo em todos.
Deus, louvado seja. Aleluias. Olha o que está escrito aí no versículo 29. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, de prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. O que quer dizer isso? Portanto, consideramos que somos geração de Deus. O que quer dizer isso? Que Deus nos gerou, Deus nos criou, Deus nos fez. Ainda que o nosso pai, a nossa mãe, teve que coabitar, teve que se relacionar para nos gerar, se Deus não nos der a alma e o espírito, nós não nascemos, meus irmãos. Muitas das vezes as pessoas acham que não dependem de Deus para nada, mas olha o que está dizendo, que nós somos geração de Deus, nós somos feitos por Ele, pelas suas mãos, Ele é quem nos modelou, Ele é quem nos teceu dentro do ventre de nossas mães, como está escrito em Salmo 139, quando a gente ainda era um embrião, quando a gente era ainda algo informe no ventre de nossas mães, Deus já nos conhecia e já tinha contado todos os nossos dias. Portanto, irmãos, se Deus é assim, se Deus enche os céus e a terra, se Deus é aquele que colhe todas as águas dos 7 mares nas conchas das suas mãos, como pode Deus, a divindade dele, a soberania dele, a majestade dele, essa soberana potência máxima que é Deus, ser algo feito de ouro, de prata ou de pedra, esculpida pela arte ou pela uma ideia humana? Irmãos, a capacidade humana, ainda que seja máxima, suprema, não pode esculpir nem em ouro, que é um metal fino, nem prata ou pedra ou qualquer outra matéria-prima, criar uma imagem e falar que é Deus. Acaso pode o ouro ressuscitar alguém? Acaso pode a prata curar alguém? Acaso pode a pedra dar vida ou ressuscitar alguém? Irmãos, Deus é acima de todas as coisas. Quando as pessoas carregam imagens feitas de gesso, de ouro, prata, pedra, madeira, seja lá que matéria-prima foi feita essa imagem, isso é uma afronta a Deus, isso é diminuir a divindade, isso é reduzir a Deus a algo inanimado, a algo sem vida. Ele que é a vida, Ele que gera e cria todas as coisas, não pode ser semelhante a uma imagem feita ou esculpida pela idealização humana. Não é bom que seja assim, irmãos. É hora de acordar, é hora de despertar, é hora, em nome de Jesus Cristo, de sair deste sono espiritual. E existe aqueles que ainda divinizam pessoas, endeusam as pessoas, colocam as pessoas na posição de Deus, idolatra marido, esposa, idolatra veículos, idolatra posições, idolatra status, idolatra tantas coisas, coloca o seu próprio corpo acima de Deus, quando gasta mais da sua vida na manutenção do corpo do que na manutenção do espírito. Oh, irmãos, em épocas passadas, olha aí no versículo 30, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria. No passado, Deus não levou em conta a ignorância. Quando as pessoas ainda não conheciam Deus, quando as pessoas não sabiam quem era Deus, quando as pessoas não tinham noção de Deus, Deus não levou em conta essa ignorância, essa falta de sabedoria. Mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. É necessário arrepender e crer. Quando Jesus começou a pregar o evangelho, depois de vir da tentação no deserto, ele pregou, anunciando que o reino dos céus é chegado até vós. Arrependa e creia no evangelho. João Batista, quando começou a pregar, ele começou a dizer: arrependei-vos e produzam frutos dignos do arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Não diga a vós mesmos que temos paz.
a Abraão, pois o próprio Deus pode suscitar filhos a Abraão dessas pedras. O machado já está posto à raiz. Ele tem na sua mão a pá e limpará a eira. Arrependei-vos. É necessário arrependermos, pois sem arrependermos, nós permaneceremos no erro. E todo aquele que permanecer no erro e no engano será destruído no fim, porque o dia do juízo, o dia do julgamento, um dia em que Deus julgará todas as coisas está se aproximando. Deus julgará todas as nossas obras. Tudo aquilo que praticamos será colocado na balança. E não pense você que você vai ser julgado como aquela pessoa que está ao seu redor, que está ao seu lado, como aquele publicano na parábola que orava dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como este pecador, porque eu dou o dízimo de tudo, jejuo 3 vezes por semana, eu oro 3 vezes por dia, dou dízimo de tudo. Não pense você que você vai ser julgado de acordo com as obras do seu pastor. Você não vai ser julgado pelas obras da sua esposa. Você não vai ser julgado de acordo com as obras do seu marido ou com aquele que é o seu próximo. Quando as suas obras forem colocadas na balança, as obras de Cristo estão lá do outro lado da balança. E as suas obras terão que pesar da mesma maneira que foram pesadas as obras de Cristo. Assim como acontece no livro do profeta Daniel, no capítulo 5, quando uma mão que estava ali escrevendo na caiadura da parede, Mene, Mene, Tekel, Farsi, pesado foste na balança e foi achado em falta. Irmãos, se nossas obras for pesadas na balança e forem achadas em falta, nós seremos destruídos. Mas se você quer que as suas obras sejam pesadas, equivalentes às de Cristo, pesando iguais às de Cristo, você deve renunciar à sua vida e entregar a sua vida para Jesus. Assim as obras de Cristo serão as suas obras. As obras de justificação de Jesus serão as suas obras. Assim Cristo te remirá, Ele será o seu redentor, Ele será o seu resgatador, Ele vai te justificar, Ele vai te redimir de toda a culpa, de toda a maldição, de todo o pecado. Assim as suas obras injustas serão apagadas e você receberá as obras de justiça praticadas não por você, mas pelo próprio Cristo. E assim você será achado equivalente, será achado igual ao próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que está dizendo aí no versículo 30, no seu final: em todos os lugares Deus ordena que cheguem todas as pessoas ao arrependimento. Olha o versículo 31. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor da sua justiça. Irmãos, não se assombre, não se assuste, não se espante, pois todas as pessoas que nasceram nessa terra, desde Adão até a última pessoa que nascer para a volta do Senhor no dia do juízo, comparecerá perante o trono branco para ser julgada as suas obras. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que entregaram suas vidas para Jesus, não há condenação nenhuma sobre eles, porque está escrito em Romanos 8:1: agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação sobre você, sobre a sua vida. Mas aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus, para aquele que ainda não se arrependeu, para aquele que ainda não foi feito uma nova criatura, não foi regenerado, não nasceu de novo, ainda há uma condenação sobre ele. Porque no versículo 31 está dizendo: porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor da sua justiça. Irmãos, a justiça de Deus não é cega como a nossa justiça, como o símbolo da nossa justiça, mas Deus tem 7 olhos que nunca fecham.
todas as nossas obras foram escritas nos livros da memória. Portanto, toda a nossa obra será julgada com rigor da sua justiça. É com rigor. Deus não vai colocar panos quentes. Deus não terá piedade, porque ele não teve piedade de Jesus Cristo. Antes aniquilou Jesus por causa dos nossos pecados. Deus não teve compaixão de Jesus, mesmo sendo ele o seu unigênito, mesmo sendo ele o Filho amado. Deus não teve compaixão de Jesus, antes o destruiu na cruz do Calvário. Então, se Deus não teve piedade, julgou Jesus com rigor por causa dos nossos pecados, se Deus julgou Jesus sem ele ter praticado nenhuma obra de injustiça, se Jesus não praticou nenhum pecado, Jesus não praticou nenhum crime, Jesus nunca mentiu, nunca omitiu, nunca falhou em nada, e mesmo assim Deus o julgou daquela forma. Imagine você se permanecer no erro, se permanecer no engano. Deus não terá piedade de vós, Deus não terá compaixão de vós, mas ele te julgará com o rigor da sua justiça. Porque está escrito, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quem é esse homem? Esse homem é o Senhor Jesus Cristo, porque está escrito ainda no versículo 31, e quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Irmãos, o que quer dizer isso? Se Deus assim julgou os nossos pecados na cruz do Calvário, colocando todos os nossos crimes, culpas e pecados sobre os lombos largos de Jesus Cristo, e assim o julgou, o matando, sacrificando-o em nosso lugar. E a prova de Deus ter aceitado esse sacrifício, igual está dizendo aí, é tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, é uma prova de que Deus aceitou o seu sacrifício, Deus aceitou a sua substituição. Ele nos substituiu naquela cruz, ele subiu na cruz em nosso lugar, ele recebeu a punição dos nossos crimes em nosso lugar, ele recebeu todo o rigor da justiça de Deus por causa dos nossos crimes. Nós que o recebemos como Senhor e Salvador de nossas almas. Então, irmãos, olha aí no versículo 32. Entretanto, algum deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e a outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Irmãos, está escrito na carta de Hebreus: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, como Israel endureceu o coração no deserto, e assim morreram mais de 100.000 pessoas por causa da serpente no deserto, por causa das serpentes ardentes. E Moisés teve que fazer, por ordem divina, uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma estaca, sobre uma pedra alta, para que todo aquele que fosse picado pela serpente, o veneno mortal era apagado quando a pessoa olhasse para aquela serpente de bronze que Moisés havia erigido no deserto. Assim também está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de número 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado à altura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Do 14 ao 16 do capítulo 3 de João nos diz isso, irmãos. Então, como aqueles que ouvem falar da ressurreição de Jesus e assim zombam, fazem a zombaria, afrontas, deboche, escárnio, eu quero dizer uma coisa: sobre eles permanece ainda a condenação. Mas se hoje você está ouvindo que Jesus ressuscitou dos mortos,
que é uma prova de Deus, que Deus aceitou este sacrifício e você ainda não quer dar ouvido, mas você é um daqueles que vai dar ouvido em outra oportunidade. Eu quero dizer uma coisa: talvez hoje seja essa a última oportunidade que o Senhor está lhe dando. Talvez seja hoje esta a última oportunidade que o Senhor lhe dá para que você esteja salvo. Não despreze a longanimidade de Deus. Não despreze a paciência de Deus. A paciência de Deus e a longanimidade de Deus é a causa de você não estar sendo consumido, pois o maligno anda em vosso derredor como um leão buscando quem possa devorar. Mas Deus está tendo compaixão. Deus está tendo misericórdia. Por isso, se você hoje recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todos os seus pecados são apagados. Você é feito uma nova criatura. Você passou da morte para a vida. Não há mais condenação sobre a sua vida. Mas se você é um desses que zombam, que faz deboche, que faz escárnio e que ainda vai dar ouvido a esse assunto numa outra oportunidade, eu peço a você uma coisa: tome cuidado, tenha cautela, porque pode ser que não haverá outra oportunidade. Eu não quero te assustar com isso, porque quem sou eu para te convencer do pecado, da justiça e do juízo? Essa é uma missão do Espírito Santo, essa é uma obra do Espírito Santo. E para você, meu irmão, e para você, minha irmã, que está na casa do Senhor e há muitos anos caminham com o Senhor, mas perdeu o brilho, perdeu o vigor, lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa-te. Volta-te ao primeiro amor, volte às primeiras obras, antes que eu venha até a ti e mova de ti o teu candeeiro, o teu castiçal. Tome cuidado, meus irmãos. Fiquem firmes, continue caminhando na presença do Senhor e Ele fará tudo para que você permaneça firme até o dia da sua volta, até o dia do nosso resgate. Eu não quero me delongar mais, pois essa é a mensagem de Deus para nós nesse dia. Portanto, em nome de Jesus Cristo, feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa hora em nome de Jesus. Grande Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, reconhecemos, ó Deus, que a hora é mais do que oportuna. O dia já está nos atingindo. O dia do nosso resgate se aproxima. Daqui a alguns segundos ouviremos a trombeta tocar e não queremos ficar aqui, Senhor, mas queremos subir para encontrar com o Senhor nos ares. Mas se há em nós algum caminho mau, eu peço ao Senhor humildemente que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Venha nos constranger, renova o nosso entendimento, renova o nosso vigor, para que possamos caminhar contigo e andar com o Senhor de fé em fé, Pai. Guia-nos, guia-nos, instrua-nos o caminho, nos ajude a prosseguir em conhecer ao Senhor, Pai. Toma-nos pela mão, conduza-nos, ó Pai, em nome de Jesus, pela estrada estreita, pelo caminho apertado, mas que conduz à salvação, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, assim eu oro a Deus, pedindo que nos fortaleça em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E graças a Deus.